Olá, bem-vindo ao canal Matemática com Timóteo. Nesta videoaula eu vou explicar para vocês a resolução da questão número 1 da OBMEP de 2018, segunda fase. Essa questão eu já resolvi em uma planilha eletrônica, simulei uma máquina, numa planilha eletrônica, um software do Calc, o software livre, LibreOffice. E aí eu resolvi fazer também com um código fonte, um código em PHP, para a gente simular essa máquina. Vamos recapitular o que é que fazia essa máquina. Ela transformava duas frutas, ela fazia isso aqui, ó. Uma máquina maluca, o enunciado fala isso, Uma máquina maluca transforma duas frutas em uma fruta da seguinte maneira: transforma duas maçãs em uma laranja, transforma duas laranjas em uma laranja e transforma uma maçã em uma maçã, tá? Quantas vezes a máquina deve ser usada para transformar, no item A fala isso, 3 maçãs em uma maçã. Vamos direto aqui ao código, Eu vou depois explicar o código, como foi feito essa inteligência para fazer esses cálculos, tá? Vou zerar a máquina. Zerada a máquina. Eu vou colocar 3 frutas aqui como saldo da máquina para ela começar a processar, tá? Ela agora tem 3 maçãs, total de frutas 3. Então, como lá fala que 2 maçãs transformam em uma maçã, e a pergunta quer transformar 3 maçãs em uma maçã, não é isso? Então vou colocar, só tenho maçã e só posso colocar 2 frutas. Então, 2 maçãs. Vou mandar processar. Isso. Aí 2 maçãs transformam em uma laranja. Eu reduzi o número de maçãs para 1 e uma laranja. Eu estou com 2 frutas. A única possibilidade de eu colocar é uma maçã e uma laranja. Uma laranja lá em cima e uma maçã aqui embaixo. E mando processar. E aí eu fiquei com apenas uma fruta, uma maçã. Isso aí já resolve nesses 2 processamentos, nessa série de 2 processamentos, nós já resolvemos o item A. E aí no item B ele pede: explique como usar essa máquina algumas vezes para transformar 3 maçãs e 4 laranjas em uma maçã. Tá? Então vamos lá. 3 maçãs. Novamente, vou zerar aqui. Vou zerar a máquina. Mais claro. Colocar então 3 maçãs aqui e 4 laranjas. Não é isso? E vamos processar. Vou atualizar o saldo. Estou com 7 frutas. Então vou reduzir o número de maçãs, de laranja inicialmente. Vamos atualizando. Estou com 6 frutas, 3 laranjas. Estou com mais 2 laranjas, estou com 5 frutas, 2 laranjas, mais 2 laranjas, estou com uma laranja e 3 maçãs, tá? Vou colocar agora 3 maçãs, tá? Vou colocar 2 maçãs, Só 2 frutas, posso colocar, tá? Quando eu coloco 2 maçãs, ele acrescenta uma laranja, ele transforma 2 maçãs em uma laranja e diminui as 2 maçãs que eu coloquei, Já tirei do meu saldo. Então agora eu tenho 2 laranjas, quando eu coloco 2 laranjas, eu transformo em apenas uma laranja, tá? Então mando processar novamente. Agora eu tenho 2 frutas, uma maçã e uma laranja, cai na mesma situação anterior. Então eu coloco uma laranja e uma maçã. E aí mando processar novamente. E aí sim, eu obtenho uma maçã, que é o que pede a questão. Então, fazendo esses procedimentos, a questão pede que explique, Então, o aluno ele vai explicar como é que foi feito. Dessa forma, você se consegue fazer isso, tá? E agora vamos para o item C da questão. Ele pergunta o seguinte: começando com 2.218 laranjas e 517 maçãs, a máquina foi usada repetidamente até sobrar apenas uma fruta. Explique
porque essa fruta só pode ser maçã. Tá? Simples, olha só. O raciocínio é o seguinte, eu só tenho a possibilidade de eliminar duas maçãs, né? Quando eu coloco duas maçãs, eu transformo em uma laranja, mas eu reduzo do saldo de maçãs duas maçãs. Se eu colocar, outra possibilidade é colocar uma maçã com uma laranja. Mas aí eu permaneço com uma maçã. A quantidade de maçã não reduz, você reduz apenas a quantidade de laranja. Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de maçãs, eu não posso nunca zerar a quantidade de maçãs. Tá? Eu só posso zerar, diminuir se eu colocar duas maçãs, assim eu reduzo de duas em duas. Tá bom? Então, essa está a explicação. Agora vamos ao código, vou explicar o código, como ficou, como foi desenvolvida essa inteligência para simular essa máquina. Eu já vou adiantando para vocês que eu vou reprogramar essa máquina e vou fazer outro vídeo reprogramando. Aí eu vou abrir a possibilidade de colocar outras frutas, né? E somar, né? Só somar, um depósito, vamos dizer. Colocou a máquina, é uma lógica mais simples, né? Ele vai só adicionando a quantidade de frutas daquela espécie, mas tem como a gente explicar algumas coisas legais no código também, sabe? Vou desenvolver aqui no núcleo de inteligência do MT, é o Matemática com Temóteo, tá? Então, eu coloquei isso aqui, é um comentário, gente, aqui no código PHP. Quando você coloca isso aqui, tudo que tiver aqui, ele não vai influenciar no código, né? Na inteligência, é mais para... Eu coloquei aqui mais para me direcionar aqui o que eu ia colocar e explicar para vocês. Então, vamos ao código, né? Eu chamei o total de M, seria o total de maçãs que a gente coloca nessa máquina, o código agora, né? Esse código atual que eu estou explicando. E M é a maçãs, né? O total de L é o total de laranja, e L, simplesmente, seria a laranja que a gente coloca para processar. Bom, vamos embaixo. Eu coloquei as condições aqui, né? As possibilidades que a gente tem de colocar nessa máquina, tem algumas possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade eu iniciei aqui coloquei essa condição, por exemplo, se o saldo lá, eu colocar mais de uma fruta, mais de duas frutas na máquina para processar, ele vai dar essa mensagem de erro, aqui, ó, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui com 4 maçãs e 4 laranjas e uma maçã, mandar processar, estou com 5 frutas. Se eu coloco aqui 3 frutas, ou 3 frutas na laranja, olha só o que acontece, né? Ele vai me dar essa frase aqui, coloque apenas 2 frutas. Então ele não faz nada, veja que ficou inalterado o valor, a quantidade de frutas, tá? Então é essa condição. Para eu obrigar o sistema a gente receber sempre 2 frutas. A outra possibilidade o if seria o se, né? É o se if, outra condição. Se não for, e se for, né? Não é mais que 2 frutas. E se for igual a M, né? For 2 maçãs, então faça isso. Ó. O total de M vai diminuir uma, tá? Como eu acabei de explicar para vocês. E o total de L aumenta uma. Tá? Essa é uma situação. Aí ele mostra lá, como eu mostrei aqui para vocês, que ele processa dessa forma, tá? E aqui a outra condição seria essa, né? É o se se L for igual a 2, o que é que ele vai fazer? O total de L diminui 1 e o total de M fica inalterado. Tá? Aí ele fez isso aqui também, como eu mostrei para vocês, né? A máquina foi programada dessa forma. Aqui outra condição seria L igual a 1 e M igual a 1. Sendo assim, dessa forma, o total de L diminui 1 e também o total de M fica inalterado. Total de M igual ao total de M. Tá? Total de frutas vai ser sempre total de L mais total de M. Tá bom? É isso. Aqui eu coloquei ainda outra situação
mas nem precisa, porque aquela situação diferente de 2 já abrange tudo, né? Mas está aqui, o código não interferiu em nada, que eu nunca vou chegar numa situação diferente das que eu já relatei anteriormente, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção, vocês que gostaram do vídeo, compartilhem, dê um like e aguarde que eu vou reprocessar a máquina para a gente desenvolver outra lógica aqui e explicar para vocês com detalhes, viu? Tudo desenvolvido aqui no centro, no núcleo de inteligência do MT, Matemática com Temóteo. Um abraço a todos.